Boa noite, irmãos. Hoje é dia 28 de setembro de 2025. Vamos dar início ao nosso culto. Igreja de Interlagos, nosso site igrejadeinterlagos.com.br e nosso canal no YouTube, Igreja de Interlagos, onde nós temos vários estudos sobre vários assuntos que você pode acessar qualquer hora do seu canal do YouTube, amém? Da sua plataforma do YouTube. Bom, irmãos, a gente vai fazer uma pequena reflexão. Eu gosto muito de falar de coisas práticas, né? De coisa que nos acontece no dia a dia, né? E uma coisa assim que a gente vê que o catolicismo, de uma maneira geral, ele está, vamos dizer assim, recrudescendo, né? Muitas pessoas que não iam em igrejas estão indo, e assim também com a igreja evangélica. Eu acho que quando os tempos são mais difíceis, as pessoas lembram, né? Poxa, eu tenho um Deus, deixa eu buscar Deus para resolver meus probleminhas, né? Mas quando a pessoa chega numa igreja católica, ela quer se comunicar com Deus, né? Todos nós, acho que já entramos em igrejas católicas, mesmo que seja para ir em casamentos, né? E a igreja católica tem muitas imagens, né? E as pessoas ajoelham para aquelas imagens e pedem que aquela imagem interceda junto a Deus pela angústia dela, né? E, e a gente pensa, o que a Bíblia diz a esse respeito, né? Quando fala assim, aquela reza principal da Igreja Católica, né, da Ave Maria, quando fala Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, né? A gente está pedindo para Maria interceder por mim, como se eu não tivesse capacidade de alcançar diretamente Jesus, né? E quando a Bíblia fala que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, é porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A gente acredita no que a Bíblia diz, irmãos. O que a Bíblia diz para nós é a nossa bússola. São as diretrizes pelas quais nós temos que seguir os nossos caminhos, né? E quando a pessoa às vezes, está numa angústia grande, numa situação assim como diria minha mãe, ela falava uma situação periclitante, né? E essa palavra realmente existe, né? A periclitação de vida, quer dizer, o perigo de vida. Eu acho que as pessoas, às vezes, querem se agarrar em alguma tábua, né? E aí, às vezes, se ela não tem uma boa formação doutrinária, ela acaba buscando intermediários que não são intermediários que Cristo determinou que fossem, né? Que não são os intermediários que o Pai determinou, né? E isso também acontece muitas vezes em igrejas evangélicas. A pessoa acha que ela só vai chegar a Deus se aquele pastor determinado, aquele pastor que é muito ungido, aquele pastor que tem fama de milagreiro, se ele orar por ela. Ela acha que ela não tem capacidade de alcançar o Pai através da oração dela, né? Então, ela fica numa situação em que ela fica acreditando mais em homens do que
em Deus do que na parte espiritual que ela aprendeu, né? Então, é interessante porque, às vezes, a pessoa fala, mas eu nem sei como orar, eu nem sei como pedir, né? Eu nem sei como alcançar a Deus, então eu tenho que ter um intermediário, como existia lá no Velho Testamento, né? Um sacerdote que se comunicava com Jeová, e o povo não conseguia se comunicar com Jeová, a não ser através daquele sacerdote, né? Então, as pessoas agora, muitos evangélicos, estão voltando naqueles tempos, né? Eu não sei conversar com Deus, o pastor que sabe orar. Irmãos, dentro de nós existe um Espírito Santo que foi dado por Deus. Quando você se entregou para Jesus, quando você abriu seu coração para Jesus, quando você convidou Jesus para morar dentro de você, Jesus, ele enviou o Espírito Santo dele. Porque quando Jesus foi ao céu, ele deixou o Espírito Santo aqui para representá-lo. Quando a gente ora para Jesus, a gente ora em nome de Jesus, mas realmente quem intercede por nós é o Espírito Santo. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas ele deixou o Espírito Santo para interceder por nós, irmãos. Eu queria que o pastor abrisse em Romanos capítulo 8, verso 26, para a gente meditar nesse versículo. A gente vai ler o 26 e o 27. Romanos 8, 26 e 27. Isso. Aqui fala assim, irmãos. E da mesma maneira também, o Espírito, que Espírito com letra maiúscula é Espírito de Deus, é Espírito Santo. O Espírito ajuda as nossas fraquezas porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, quando às vezes a gente está, às vezes, tão cansado de tribulações, que a gente vai orar e a gente fala, Senhor, eu não sei como pedir. E aqui está exatamente isso, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo, irmãos, que Jesus deixou para nós, ele intercede por nós. Só terminando essa reflexão, irmãos, eu queria que o pastor pulasse para o verso 38. No mesmo Romanos 8, 38. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, quando a gente perceber que a coisa está difícil, que tem muita altura, muita profundidade, muita criatura querendo nos separar do amor de Deus, a gente tem que pensar, o Espírito Santo de Deus intercede por mim, intercede na minha fraqueza.
mesmo que eu não souber o que pedir ou como pedir, o Espírito Santo, como a gente viu no verso 26, irmãos, ele intercede por mim. Esse é o verdadeiro intercessor. Não é Santa Teresinha, não é São Expedito, santo das causas urgentes, né? Tem uma igreja de Santo Expedito lá perto do Ipiranga, lá perto da favela de Heliópolis. Nossa, fica a fila de carros para pedir para Santo Expedito pelas causas urgentes e impossíveis. Irmãos, isso não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com Deus. Quem intercede por nós, irmãos, é o Espírito Santo, a gente acabou de ler. O Espírito Santo intercede por mim. O Espírito Santo intercede por você, ele intercede por nós, irmãos. Amém? Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, nós te glorificamos, Senhor, nesta hora, nós te bendizemos, Senhor, nós te exaltamos, Pai, e pedimos, Senhor Deus, pela tua proteção, pelo teu amor, pedimos, Pai, para que nunca o Espírito Santo possa nos abandonar, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração grato, com o nosso coração aberto, Pai, e com o nosso coração, Senhor, pedindo a Ti, por Tua intercessão, pela intercessão do Espírito Santo sobre nossas vidas. E que esse Espírito Santo possa interceder, possa mediar, possa chegar até o Pai e falar: Pai, olha, essa sua servinha aqui está necessitando da tua graça, da tua intercessão, do teu amor, do teu milagre. Entregamos todas as coisas em tuas mãos, Pai. Agradecemos, Senhor. Te exaltamos, te louvamos, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor.